Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou a Bianca da Silva Araújo, aluna do 2º ano C, da Escola Luciane do Espírito Santo. No final do século XVIII, a França era um país agrário, com a produção estruturada no modelo feudal. Seu poder político estava concentrado totalmente na mão do rei Luís XVI e um pequeno número de auxiliares. A burguesia e parte da nobreza queriam acabar com esse poder absoluto do rei Luís. Entre as causas da Revolução, podemos destacar que a burguesia queria a liberdade no comércio internacional, adotar o liberalismo econômico e os direitos políticos de voto. O iluminismo se propagou entre os burgueses e propulsionou o início da Revolução Francesa, fazendo as críticas às práticas econômicas mercantilistas, ao absolutismo e aos direitos concedidos ao clero e à nobreza. A crise econômica, às vésperas da Revolução de 1789, também agravou a crise política, quando os ministros sugeriram que a nobreza e o clero pagassem também os impostos. Pressionado pela situação, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, uma assembleia formada por 3 estamentos da sociedade francesa, que seria o primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado, formado pela nobreza, e o terceiro estado, que é composto por todos aqueles que não pertencem nem ao primeiro e nem ao segundo estado, no qual principalmente se destaca a burguesia. O terceiro estado, mais numeroso, pressionava para que as votações de leis fossem individuais e não por estado. Somente assim o terceiro estado poderia passar normas que o favorecessem. No entanto, o primeiro e o segundo estado recusaram essa proposta, e as votações continuaram a ser realizadas por estado. Dessa forma, reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e parte do primeiro, o baixo clero, se separaram da Assembleia. Em seguida, declararam-se os legítimos representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração assegurava que os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, lema da Revolução, além do direito à propriedade. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provocam novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram para outros países. A instabilidade da França era muito grande nessa época. A Constituição só foi ficar pronta em setembro de 1791. Dentre os artigos destacados, podemos falar alguns como: o governo foi transformado em monarquia constitucional. O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo constituído pela Assembleia. Os deputados teriam um mandato apenas de 2 anos. Instituído o voto censitário. Só seria eleitor aquele que tivesse uma renda mínima. Supriram-se os privilégios e as antigas ordens sociais. Confirmaram-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos. Manteve-se a escravidão nas colônias. A Assembleia Legislativa foi substituída através do sufrágio universal masculino pela Convenção Nacional, que aboliu a monarquia e implantou a República. Já os jacobinos eram a maioria neste novo parlamento. O rei Luís XVI foi julgado e sentenciado, culpado por traição, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. Meses depois, a rainha Maria Antonieta teria o mesmo destino. Internamente, as opiniões divergentes de como deveria ser conduzida a revolução começavam a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Existiam basicamente 2 grupos. Esses grupos eram os girondinos e os jacobinos. Os girondinos representavam a alta burguesia e defendiam posições moderadas e a monarquia constitucional. Já os jacobinos eram representantes da média e da pequena burguesia, constituída por um partido de radical sob a liderança de Maximilien, que queria uma instalação de uma nova república e um governo popular. Dentro desse período de convenção nacional, existe o ano extremamente violento, onde as pessoas suspeitam de serem contra-revolucionárias eram condenadas à guilhotina. Esse período ficou conhecido como Terror. Isso foi possível graças à revolução da Lei dos Suspeitos, que autorizava a prisão e morte dos considerados antirrevolucionários. Nessa mesma altura, as igrejas eram
encerradas e os religiosos obrigados a deixar seus conventos. Aqueles que recusavam a jurar a Constituição Civil do clero eram executados. Além da guilhotina, os suspeitos eram afogados no rio Loire. Com a ditadura jacobina, foi introduzida na Constituição o voto universal e não censitário, fim da escravidão nas colônias, o congelamento de preços de produtos básicos como trigo e a instituição do Tribunal Revolucionário, para julgar os inimigos da Revolução. A fase do Diretório dura 5 anos e se caracteriza pela ascensão da alta burguesia, os girondinos, ao poder. Recebe este nome pois eram 5 diretores que governavam a França. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato é revogar todas as medidas que eles haviam feito durante sua legislação. No entanto, a situação era delicada. Os girondinos atraíram a antipatia da população ao anular o congelamento de preços. Vários países, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçavam invadir a França a fim de conter os ideais revolucionários. Por fim, a própria nobreza e a família real no exílio buscavam organizar-se para restaurar o novo trono. Diante dessa situação, o diretório recorre ao exército, na figura de um jovem general, que seria Napoleão Bonaparte, para conter os ânimos dos inimigos. Dessa maneira, Bonaparte dá o golpe de 18 de Brumário, onde instaura o consulado, um governo mais centralizado que traria paz por alguns anos no país. De 1789 a 1799, a França passou por profundas modificações, tanto políticas, sociais e econômicas. A aristocracia do regime perdeu seus privilégios, liberando os camponeses dos laços que o prendiam aos nobres e ao clero. Desapareceram as amarras feudais, que limitavam as atividades da burguesia, e criou-se também um mercado de dimensão nacional. A Revolução Francesa foi a alavancada que levou a França do estágio feudal para a capitalista, e mostrou que a população era capaz de condenar um rei. Igualmente, instalou a separação de poderes e a Constituição, uma herança deixada para várias nações do mundo. Em 1799, a alta burguesia aliou-se ao general Napoleão Bonaparte, que foi convidado a fazer parte do governo. Sua missão era recuperar a ordem e a estabilidade do país, proteger a riqueza da burguesia e salvá-los das manifestações populares. Por volta de 1803, tem o início das guerras napoleônicas, conflitos revolucionários imbuídos dos ideais da Revolução Francesa, que teve como protagonista Napoleão Bonaparte.